Muito bem, estamos aqui para a aula 2 sobre Revolução Industrial. Na aula 1, nós falamos a respeito dos sistemas de produção, artesanato, manufatura, maquinofatura. Falamos sobre o porquê da Inglaterra ter sido a primeira nação a desenvolver a Revolução Industrial. Depois falamos sobre a chamada Segunda Revolução Industrial, a expansão dessas indústrias por outras partes do mundo. E no final da aula passada estávamos tratando sobre as consequências da Revolução Industrial e nós falamos ali sobre a consolidação do capitalismo, sobre a ampliação do poder da burguesia na sociedade e na política, falamos ali das ideias liberais, falamos também a respeito da situação dos trabalhadores, do movimento operário e das ideias socialistas que vêm ali no sentido de tentar acabar com essa exploração sobre os trabalhadores. No finalzinho da aula, nós fomos discutindo, então, as ideias básicas ali do marxismo e toda a influência que as ideias marxistas têm hoje na sociedade, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, ok? Nessa segunda aula, nós vamos tratar de outras consequências da Revolução Industrial, especialmente no tocante à tecnologia e na transformação que nós tivemos na vida moderna. Quando eu comecei a dar aula, eu passava para os meus alunos uma visão tanto quanto negativa das consequências da Revolução Industrial. Se você observar vários livros didáticos até hoje, eles salientam principalmente essa questão que nós tratamos na aula anterior, de exploração do trabalhador, de enriquecimento da burguesia e, consequentemente, do desenvolvimento do movimento operário e do movimento socialista de uma forma geral. Não é por acaso que isso acontece. Grande parte dos autores e historiadores são marxistas e têm uma visão negativa aí desse processo de consolidação, crescimento e consolidação do capitalismo, e visam também justificar a origem do socialismo como uma forma de justiça, né, de se fazer justiça a essa exploração do trabalhador. E por muito tempo eu dei aula dessa forma, até que um dia eu vi um documentário que ele fazia toda uma abordagem sobre a Revolução Industrial, salientando as transformações no cotidiano das pessoas. Isso foi me abrindo a visão e eu passei, então, a modificar a maneira de dar aula, explicando para os alunos que há, sim, esse processo de exploração do trabalhador, houve toda essa discussão sociopolítica, porém, a gente não pode deixar de lado todo o avanço científico e tecnológico que a Revolução Industrial trouxe. E isso significa uma coisa que eu sempre falo com os alunos, que nós devemos sempre ter uma visão muito mais abrangente dos acontecimentos históricos. Eu já havia citado no vídeo anterior a importância de você considerar sempre os aspectos positivos e negativos em cada um dos movimentos históricos, em cada uma das ideologias. Por essa razão, é fundamental que, quando a gente pense nas consequências da Revolução Industrial, a gente se recorde que existem consequências positivas e negativas. Em relação a esse avanço da ciência e da tecnologia, observem que mais e mais pessoas passaram a estudar ciências porque verificaram que isso dava dinheiro. Ciência, estudo da ciência, isso sempre existiu desde a antiguidade, porém, o que o capitalismo vai trazer de diferente é a possibilidade de você ganhar dinheiro com a ciência, de você melhorar de vida com a ciência. Então, quando alguns empresários foram percebendo que era possível melhorar a produção com máquinas novas, passaram a pagar para que engenheiros projetassem novas máquinas. Mais e mais pessoas passaram, então, a estudar a física
mecânica, a questão dos gases, os fluidos, e dessa forma criar novas máquinas e novos mecanismos. Por outro lado, muita gente passou a estudar também os elementos químicos, os produtos, a matéria-prima que seria utilizada nas fábricas. E isso deu um salto gigantesco no conhecimento que temos sobre a química. Vale lembrar que a tabela periódica foi criada justamente no século XIX para organizar esses diversos elementos químicos que iam sendo descobertos ou teorizados. Até a biologia não ficou de fora, porque muita gente passou a estudar o comportamento de micro-organismos para aperfeiçoar, por exemplo, a produção de vinho e de queijo ou de vacinas, como foi o caso do Louis Pasteur na França. A Alemanha investiu pesadamente na química. A Inglaterra continuou com seu processo de desenvolvimento tecnológico, franceses, japoneses, norte-americanos, muita gente estudando as ciências, os governos passando a colocar na carga horária das escolas mais aulas de matemática e de ciências com esse objetivo. Quanto mais se avançar na descoberta científica, mais riqueza para o país. Observe o mundo de hoje, observe o mundo moderno. Você tem, nesse exato momento, pessoas no mundo todo, em todos os continentes, pesquisando ciências de uma forma ou de outra. Nas universidades da Bolívia, do Cazaquistão, nas universidades da Guatemala, dos Estados Unidos, do Sudão, temos pessoas estudando elementos químicos, estudando a biologia, estudando a física, teorizando e tentando descobrir coisas novas. Esse desenvolvimento das ciências e da industrialização não ficou restrito à produção apenas. Mais e mais setores foram se abrindo ao desenvolvimento tecnológico. Aqui nessa imagem de um livro didático, nós observamos, por exemplo, o desenvolvimento na área do comércio, das comunicações, da iluminação pública, da impressão de jornais, revistas e periódicos, da construção civil, do uso de adubação química, ou seja, outros setores se abriram, muita gente ficou muito rica sem ter indústrias, sem ter fábricas. Temos aqui algumas reportagens da revista Super Interessante, neste caso falando sobre as impressoras 3D, neste caso aqui falando de todos os projetos ali do Pentágono com a nanotecnologia, ou seja, o desenvolvimento de androides, de drones e de robôs minúsculos, ou nessa área, por exemplo, conforme mostra essa reportagem, sobre pesquisas para a introdução da carne artificial. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para que você possa dar uma pausa no vídeo e fazer a leitura disso daqui. Então, esse processo de desenvolvimento tecnológico trouxe a nós uma série de vantagens, como nós já falamos, mas, por outro lado, também trouxe desvantagens, né? Muito se fala hoje da dependência que nós temos em relação à tecnologia. Muito se fala da perda da nossa liberdade pelo fato de governos e empresas poderem monitorar os nossos passos a partir dos nossos celulares. Uma outra coisa que se destaca aí é o aumento da oferta de produtos. Pensem da seguinte maneira, que há 100 anos, uma pessoa que morava no meio rural no Brasil tinha, em geral, uma muda de roupa para festas, casamentos, velórios, e uma outra muda de roupa para o trabalho cotidiano. Muitas pessoas no meio rural trabalhavam descalços, andavam descalços, porque o calçado que tinha era o calçado de sair. Muitas mães, muitos pais, muitas pessoas mais velhas até hoje dizem para os filhos: tira essa roupa, que essa é roupa de sair, essa é uma roupa de festa, mesmo estando em cidade. Isso
é fruto de uma época em que era muito difícil você ter uma grande oferta de produtos, porque o produto era muito caro, era difícil você ter muitas roupas. Hoje em dia, com o desenvolvimento da industrialização, nós temos acesso a uma vasta gama de produtos. Consequentemente, as pessoas podem se dar ao luxo de usar uma peça de roupa por dia, por vários dias, sem repetir. Isso tem um componente positivo. Por outro lado, o negativo disso, conforme nós já falamos, né, do lado sempre positivo e negativo, a parte ruim disso daí é o consumismo exagerado. Muitas pessoas se sentem confortáveis comprando demais. Isso significa um certo conforto psicológico, digamos assim. É muito comum muita gente utilizar-se das compras como uma forma de autoafirmação perante a sociedade. A roupa passa a ser um símbolo de status. Ninguém quer ser um Zé Ninguém na sociedade. E aí você não é um Zé Ninguém porque você tem um iPhone de última geração, ou você tem a roupa de marca, ou um tênis muito caro, ou você vai viajar para vários lugares do mundo extremamente caros e posta suas viagens no Instagram. Isso dá uma sensação para a pessoa de que ela venceu na vida, dá uma sensação boa de que o status dela está acima dos demais. É uma questão de ordem psicológica. Não surgiu a partir dos produtos. Obviamente, várias pessoas se reafirmavam ou se afirmavam frente às outras pessoas através de outros meios. Tá? Hoje em dia, muita gente se afirma através dos produtos que consome, com o objetivo de demonstrar que, de alguma forma, é diferente da massa. Isso é um lado negativo, porque muitas vezes as pessoas acabam consumindo muito mais do que devem e gastam muito mais do que ganham. Um outro problema desse consumo exagerado é o aumento na devastação ambiental, e não apenas por conta da poluição causada pelas fábricas ou pelos automóveis, mas principalmente para a retirada de matéria-prima. Observem, por exemplo, essa imagem de uma mina. Para retirar esses minérios, observem todo o estrago que foi feito nessa região. Essa área talvez fosse uma montanha e vai acabar virando um poço gigantesco, ou algo bem próximo do que nós vivenciamos aí, Brumadinho, Mariana, aquele caso do desastre que foi o rompimento das barragens da Samarco, causando a morte de centenas de pessoas. Muita gente questiona, deveria se acabar com as barragens ou deveria se limitar a mineração, mas como fazer isso, sendo que precisamos na nossa sociedade desse tipo de matéria-prima? É um desafio. Além dessas consequências gerais da Revolução Industrial como um todo, a segunda etapa da Revolução Industrial, que é aquela em que mais e mais países passam a investir em fábricas no século XIX, vai trazer algumas outras consequências específicas. Nós temos aí uma grande concentração econômica nas mãos de algumas empresas e, consequentemente, uma concorrência agressiva entre empresas do mesmo país ou de países vizinhos. Os governos dessas nações industrializadas comprando a briga de suas empresas e comprando briga com outras nações para proteger suas empresas. E, por fim, nós temos esses países industrializados da Europa ocupando a África e a Ásia, partilhando esses dois continentes para obter matérias-primas e mercado consumidor. É o chamado neocolonialismo, novo colonialismo,
O primeiro colonialismo foi aquele das grandes navegações, Portugal e Espanha. Esse novo colonialismo é o do século XIX. A África, então, foi dividida em regiões sob o controle das nações industrializadas. A Inglaterra detinha a maior parte das áreas ricas aqui. A França era a segunda em território de colônias, porém, o mais lucrativo era realmente essa região aqui e essa do norte da África, porque vocês sabem que essa região aqui é o deserto do Saara. Outros países conseguiram também colônias ou manter suas colônias antigas, o caso de Portugal aqui com Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Observem o caso da Alemanha. A Alemanha aqui, ó, controlando essa região, controlando Camarões. A Alemanha, ela vinha se desenvolvendo bastante nas indústrias, ultrapassando inclusive a França, e se sentiu injustiçada nessa divisão de colônias, pois, apesar de ser mais industrializada que a França naquele momento, tinha menos colônias. Essa rivalidade que já existia entre França e Alemanha, por conta da economia, por uma disputa territorial na divisa entre as duas nações e pelas colônias, vai ocasionar a Primeira Guerra Mundial, dentre outros fatores. Nós vemos aqui nesse mapa as regiões que compunham o Império Britânico neste período. A Inglaterra, aqui nesse pequeno lugar, vou ampliar aqui um pouquinho para que vocês percebam, a Inglaterra, que é só isso daqui, dominava o país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte, domina até hoje, e além desse território, dominava regiões na América, na Oceania, na África e na Ásia. Algumas regiões conseguiram a sua independência, outras são vinculadas à Inglaterra até os dias de hoje. Não têm o status de colônia, né? Têm o status de nações livres, mas não fizeram uma guerra de independência. É o caso do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia e de algumas outras. A mesma coisa aconteceu na Ásia. A Rússia tinha uma política imperialista nos países vizinhos, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão, aqui deste lado a Geórgia, a Armênia, a Bielorrússia, a Ucrânia, e tinha interesses em ampliar esse território. Entrava em choque com o Japão, que tinha interesse nessas ilhas e vai ganhar essas ilhas aqui numa guerra em 1905. O Japão, tendo interesses em ampliar território nas ilhas aqui do Pacífico e nesta área do continente, em especial ocupando a Coreia e a China. A Holanda detinha esse território desde a época do colonialismo, lá do século XVI. A Índia se viu dominada pelos ingleses. Essa região da Indochina, Vietnã, Laos, Camboja, controlados também pela França. E na América? Falamos da África, falamos da Ásia. A América estava no processo de independência no começo do século XIX. Brasil se torna independente em 1822. As nações vizinhas, um pouco antes. Os Estados Unidos já estavam independentes há algum tempo. Então, o governo norte-americano dizia que se alguma nação europeia tentasse transformar a América em colônia, os Estados Unidos entrariam em guerra contra essas nações para defender a América para os americanos. Essa frase sempre é colocada com duplo sentido, né? América para os americanos, ou seja, que os europeus não se metam com os povos da América, mas América para os americanos do norte também, no sentido de que os Estados Unidos teriam uma influência econômica e colonialista maior na América Latina.
Vale destacar o seguinte: 1823, os Estados Unidos não eram a potência que é hoje. Então, precisamos relativizar um pouco essa visão de que os Estados Unidos estavam interessados em dominar a América Latina nesse período. Porque, nesta época, o norte dos Estados Unidos é que vinha num processo de rápida industrialização, enquanto que a região sul e outras áreas ainda tinham uma característica muito parecida com a América Latina, de escravismo, de latifúndio, de economia baseada na agricultura. A expansão territorial dos Estados Unidos não foi tomando regiões para transformá-las em colônias, mas tomando territórios, ampliando o seu país. O que nós vemos aqui neste mapa. Como vocês já estudaram, as 13 colônias inglesas se situavam aqui no litoral atlântico. Nós vimos que, com as grandes navegações, Portugal e Espanha dividiram as novas terras descobertas lá na época de Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama. Então, a América do Norte era parte do território espanhol. Porém, a Espanha concentrou suas atenções no México e na região da Bolívia, Peru, lá embaixo, na América do Sul, que eram as regiões mais lucrativas. A região da América do Norte não tinha, assim, tantos recursos naturais que valessem a pena. Por essa razão, essa região foi ocupada por ingleses e franceses. Os ingleses, então, estabeleceram 13 colônias aqui na América do Norte, mas, como era uma região de clima muito parecido com o europeu, não dava para se plantar gêneros tropicais, a não ser aqui embaixo, nessa região mais ao sul. Da mesma maneira, não havia grande quantidade de minérios, não se achou ali ouro, não se achou prata. Dessa forma, não compensava um esforço gigantesco da Inglaterra para desenvolver essa região. Por isso, os ingleses se concentraram no comércio marítimo e nas manufaturas. Com uma certa liberdade, esses colonos aqui foram desenvolvendo suas atividades mercantis, comerciais, manufatureiras, fazendo trocas com regiões aqui da América Central e do Caribe e também comprando escravos na África e fazendo negócios com reinos africanos. Com o passar do tempo, essas 13 colônias foram se desenvolvendo e no século XVIII, quando a Inglaterra tentou ocupar essa área, explorando-a com mais vigor, as 13 colônias se rebelam e começa uma guerra de independência. Os colonos da América do Norte terão apoio da França e da Espanha, que eram inimigas da Inglaterra, e com isso conseguem a sua independência. Ao conseguir a sua independência, dominam esse território que era da Inglaterra. Aqui no mapa aparece como cedido, mas a Inglaterra foi forçada a ceder. Aquilo que eu falei já no vídeo anterior, cuidado com os termos, né? Quando você vê aqui cedido, né? Anexado, cedido, dá a impressão que o outro país deu assim de graça para os Estados Unidos. Não foi bem isso que aconteceu. Com a independência, as 13 colônias passam a ser chamadas de Estados Unidos da América do Norte. 13 colônias, por isso que a bandeira norte-americana tem 13 listas brancas e vermelhas, em homenagem a essas 13 colônias pioneiras. O processo de expansão dos Estados Unidos, então, foi em direção ao oeste distante, ao Far West. É por isso que a cultura do faroeste é muito forte nos Estados Unidos, em filmes, em jogos, em desenhos animados, e você vai ver com certeza alguma coisa ligada a isso. O xerife, o mocinho, o bandido e assim por diante. A França, nesse período aqui, 1803, era governada por Napoleão Bonaparte, estava em guerra contra várias nações da Europa, então Napoleão vendeu esse território da Louisiana para os norte-americanos. Tempos depois, os Estados Unidos entraram numa guerra contra o México, venceram essa guerra e dominaram essa região toda aqui, que era território mexicano.
É por isso que nessa área você vai ter estados e cidades com nomes em espanhol, porque era território mexicano. Los Álamos, Los Angeles, Santa Mônica, São Francisco, Novo México, Colorado. Acabou o território aqui, os norte-americanos continuaram a expansão para o oeste, mas acabou a terra, faz o quê? Vai pelo mar. Aqui, olha só, compraram, na verdade, o Alasca da Rússia, foram dominando ilhas na região aqui da Polinésia. O Havaí era um reino independente, foi ocupado, dominado. Hoje é um estado norte-americano. Os Estados Unidos também voltaram suas atenções para o Caribe, aqui próximo, ocuparam Porto Rico, invadiram por diversas vezes Cuba, Nicarágua. Porto Rico hoje é um estado associado aos Estados Unidos. Nessa expansão para o Oceano Pacífico, os Estados Unidos vão entrar em choque com o Japão, que também tinha interesse em áreas aqui. Esse choque vai crescer lentamente e vai desembocar na Segunda Guerra Mundial. Observem nesse mapa que as áreas industriais e de minérios estão concentradas aqui nessa região nordeste dos Estados Unidos, enquanto a parte sul ainda era dominada pela agropecuária. Vai, inclusive, haver uma guerra entre o norte industrial e o sul agrícola escravocrata. Essa guerra, a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana, vai forçar o desenvolvimento econômico industrial a outras regiões aqui também dos Estados Unidos e vai ser de suma importância para o crescimento dessa nação. Na América Latina, nós temos o seguinte: não é verdade que os europeus não tentaram invadir. Nós tivemos algumas intervenções aqui. A França tentou invadir o México. A Inglaterra chegou a ocupar aqui esse território, as Ilhas Malvinas, que são hoje em dia chamadas de Ilhas Falkland, que dominaram, que eram da Argentina. Várias empresas norte-americanas e inglesas conseguiram diversos contratos com governos dessas nações aqui, ganharam muito dinheiro com isso. Ou seja, dá para se dizer que o neocolonialismo na América Latina não ficou na invasão do território. Era possível ganhar dinheiro não ocupando essas nações, mas conseguindo interferir na política e na economia, instalando empresas e conseguindo privilégios para suas empresas ali. Os europeus, quando invadiam os países pobres da África e da Ásia, usavam como justificativa para isso a ideia de que era injusto uma grande quantidade de matéria-prima na África sem ser utilizada, porque os povos seriam extremamente atrasados, enquanto os europeus precisavam dessas matérias-primas e não as obtinham. Então, segundo esse pessoal que justificava dessa forma, né, através de uma suposta superioridade europeia, cultural, intelectual, eles argumentavam que seria uma troca. Os europeus levariam o progresso, levariam a tecnologia, levariam a civilização a essas nações, segundo eles, atrasadas, e, em troca, teriam essa matéria-prima. Usavam, inclusive, uma suposta superioridade baseada. Usavam, inclusive, explicações pseudocientíficas, ou seja, que se diziam científicas, mas que se baseavam muito no achismo, né? Isso tem muito a ver com a ideia de etnocentrismo. Em algumas aulas ali de sociologia, de geografia, costuma-se falar de etnocentrismo. É interessante, faça uma pausa no vídeo, dê uma lida nesse texto. E aí, o que aconteceu com essas colônias, né? Existe neocolonialismo hoje? Como ficou a situação dessas colônias? Bom,
Algumas colônias proclamaram a sua independência através de acordos, através de guerras. Nós temos aqui uma reportagem do jornal Estado de São Paulo de 1997, que trata da devolução do território de Hong Kong, que era administrada pela Inglaterra, Macau, de possessão portuguesa, e que faz agora parte efetiva do território chinês. Não há mais neocolonialismo ou colônias na China. Nós temos aqui nessa reportagem da Folha de São Paulo, de 2013, um pedido de perdão do Reino Unido, da Inglaterra, por causa da repressão violenta no processo de independência ali do Quênia. Aqui, nessa imagem, nós vemos o processo de descolonização na África e na Ásia. Observem aqui, ó, nessa cor mais clara, o processo de independência antes da Segunda Guerra Mundial, depois, a partir da Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, nós temos um crescimento enorme do processo de independência aqui. Isso por duas razões principais. Existem várias outras ali de ordem interna dessas nações, mas a primeira razão é a situação após a Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, as nações europeias, principalmente as colonizadoras, lutaram na Segunda Guerra Mundial contra o autoritarismo de Adolf Hitler, do nazifascismo. Então, assim, como justificar o autoritarismo das nações industrializadas, Inglaterra, França em especial, sobre essas colônias, se há pouco tempo lutavam pela liberdade, lutavam pela democracia? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, um clima de democracia ou de respeito às nações passou a vigorar no mundo e, de certa maneira, dura até hoje. Basta a gente pensar o seguinte: pega mal para qualquer nação, mesmo as mais ricas e desenvolvidas do mundo, invadir países pobres hoje em dia. Uma outra razão é que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo vai ser disputado entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos, defensores do capitalismo, do liberalismo, e a União Soviética, defensora do socialismo. Enquanto a União Soviética queria ampliar o número de países socialistas, os Estados Unidos queriam barrar esse processo de expansão. Esse conflito recebeu o nome de Guerra Fria, e várias dessas colônias tiveram ajuda ou dos Estados Unidos ou da União Soviética no seu processo de independência. A União Soviética, por exemplo, apoiou diversos desses movimentos com o objetivo de ter mais e mais países apoiadores do movimento socialista. Uma outra coisa que merece destaque é o fato de que várias pessoas de origem das colônias hoje buscam uma melhor condição de vida nas nações colonizadoras. É o que a gente vê em vários países da Europa, em especial, neste caso aqui, a França. Observem que, nessa seleção francesa de 2006, temos poucos os jogadores com características fenótipas, características físicas ali, de europeus tradicionais, brancos, caucasianos. Observem que vários jogadores, inclusive, não nasceram na França, mas nasceram nas suas antigas colônias. É o caso do jogador Claude Makelele, que nasceu no Congo, ou do Malouda, que nasceu na Guiana Francesa, Patrick Vieira, que nasceu no Senegal. Aqui nós temos Zinedine Zidane, que apesar de ter nascido na França, era filho de imigrantes da Argélia. Este jogador, aqui, Dorasco, tem características fenótipas parecidas com as pessoas que vêm do Paquistão, da Índia. Aqui nós temos, por exemplo,
o jogador Lilian Thuram, que nasceu em Guadalupe, uma ilha ali no Caribe, de colonização francesa, e Bonson, que nasceu no Camarões, República de Camarões. E os outros jogadores nascidos na França, mas que vieram de famílias originárias das colônias. O processo de imigração dessas pessoas para as nações europeias e o processo de miscigenação entre essas pessoas e os europeus tem causado uma série de debates na Europa, desde aquelas pessoas mais tradicionais que não veem com bons olhos essa miscigenação, até as pessoas que defendem essa miscigenação, ou por acharem que é importante esse processo de miscigenação para a humanidade como um todo, ou porque veem nisso uma espécie de vingança das nações colonizadas sobre os antigos colonizadores. Uma outra coisa que vem ocorrendo mais recentemente e que mostra essa reportagem do jornal Estado de São Paulo é que algumas nações têm permitido que estrangeiros comprem terras, afinal de contas, em vários países muito pobres, sem riquezas naturais, sem alimento para sua população, a riqueza ali é a terra e muitas nações têm permitido que se compre terras. Da mesma forma, países que precisam de terras, precisam de alimentos ou de matérias-primas, têm comprado terras assim. Aqui, apesar da definição do mapa não estar muito boa, mas aqui em verde nós temos, inclusive Brasil, nações que autorizam a compra de terras por estrangeiros, leste europeu, Rússia, maior parte das nações africanas, inclusive Austrália. Aqui em amarelo temos os países que compram terras. E essas áreas aqui pontilhadas com vermelho são países que têm problemas gravíssimos de fome e que, por isso, acabam autorizando a compra de terras por estrangeiros. O problema disso, segundo alguns, é que, no futuro, algumas dessas nações compradoras de terras podem argumentar que são donas desse território porque compraram legalmente essas terras e isso pode ocasionar a perda do território no futuro. Nós sabemos que a China é uma ditadura socialista, comunista, então, mesmo que empresas chinesas comprem essas terras, no fim das contas, quem está comprando é o governo chinês. Daqui a 50, 100 anos, o governo chinês pode afirmar que é proprietário dessas terras e querer tomá-las. Nós sabemos que, pela Constituição, você não é dono desse território como um todo. O subsolo é do governo federal brasileiro. Você compra a superfície, o uso da superfície daquele território. Porém, várias situações já ocorreram na história em que nações conquistaram terras de outros países vizinhos por causa da ocupação. Um exemplo é o Acre, que era da Bolívia e foi ocupado por brasileiros na extração de látex, das seringueiras, no final do século XIX, início do século XX, a ponto dos bolivianos, do governo boliviano, tentar tirar os brasileiros de lá e não conseguir, isso causar, inclusive, uma crise ali entre esses seringueiros brasileiros e o governo boliviano. Foi necessária a interferência do governo brasileiro na época, que fez um acordo, comprou o Acre da Bolívia, combinou de construir a ferrovia Madeira-Mamoré para exportar a produção boliviana para o Oceano Atlântico, que acabou não dando nada, e a Bolívia perdeu o Acre. Observem essa reportagem de 2008 do jornal Folha de São Paulo, com a ideia justamente de limitar
a venda de terras para estrangeiros por uma questão realmente de soberania. Até os vizinhos do Brasil, as nações vizinhas ao Brasil, se sentem um tanto quanto incomodadas pela postura do Brasil, que, segundo alguns, adotaria uma postura imperialista, porque o Brasil é a maior economia da América do Sul, tem uma série de empresas envolvidas em atividades econômicas nessas nações da América do Sul e muitos governos, muitos grupos nacionalistas da América do Sul não veem isso com bons olhos, é como se fosse um retorno do neocolonialismo ali. Muito bem, esse assunto encerra-se por aqui. Nós falamos das diversas coisas que envolvem, dos diversos assuntos que envolvem a Revolução Industrial a partir do século XVIII. Nós fomos lá atrás na formação da burguesia, na formação do capitalismo, discutimos a ideologia da burguesia, o liberalismo, falamos da reação dos trabalhadores ali do movimento operário no século XIX, falamos a respeito das ideias marxistas, socialistas e da proposta de se fazer uma sociedade igualitária só de trabalhadores, desse embate que vai até hoje. Falamos das consequências para a vida moderna. Olha só, você aí, eu aqui, só estamos nessa situação graças à Revolução Industrial, que permitiu o desenvolvimento tecnológico no campo dos transportes, no campo da comunicação, da medicina e de várias outras áreas, graças ao desejo de se ganhar dinheiro. E por essa razão, muita coisa boa foi feita, muita coisa ruim foi feita. Nós vimos a ocupação das terras na África e na Ásia, toda a exploração dessas nações africanas e asiáticas com o objetivo de enriquecer essas empresas e essas nações industrializadas. Vimos a reação dessas nações, vimos o caso da América, o que estava se passando, a expansão dos Estados Unidos, e fechamos refletindo sobre o neocolonialismo hoje, a relação entre os países hoje, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade tratando ali da Primeira Guerra Mundial, de outros conflitos que virão como parte desse processo de consequências que nós começamos aí a estudar na Revolução Industrial. Uma coisa importante, aliás, algumas coisas importantes que apareceram nessas aulas. Primeira coisa, observem como os assuntos se encaixam. É muito comum em algumas aulas de história você ter uma aula específica sobre um assunto, depois uma aula sobre outra, e muitos alunos não conseguirem ligar um assunto ao outro. Um dos meus objetivos nessas aulas é que vocês percebam que há um encadeamento de assuntos. Então, assim, você tem um assunto lá no final do feudalismo que vai ter reflexo depois, que se liga a um outro assunto, que tem a ver com outro assunto. Isso é um exercício importante que você deve fazer toda vez que estiver estudando história. Uma outra coisa que eu fiz com uma certa frequência e que é importantíssimo no estudo da história é essa ponte do passado com o presente. O que tinha no passado, qual é a situação de hoje, como algo do passado se reflete hoje, quais são as raízes de problemas da atualidade e onde essas raízes se encontram ali no passado. Uma outra coisa que nós tratamos aqui que é importante que você leve em consideração quando estiver estudando história, a ligação das disciplinas. Perceberam que nós utilizamos mapas, utilizamos fotografias, utilizamos textos, ilustrações, vários tipos de documentos. Falamos de ciências, falamos de geografia, falamos de história, de filosofia. Poderíamos ter falado de literatura e da influência dessa revolução científica no movimento literário, naturalista, mesmo no realismo. Isso aparece nas obras dos autores, isso aparece nas obras de arte, no modernismo, isso aparece no futurismo
isso aparece em outras áreas das artes. Então, é fundamental que você tenha a mente aberta para juntar esses diversos temas, esses diversos assuntos num todo, que é a história humana. E para finalizar aí, nesses toques, percebam e jamais se esqueçam, toda vez que estiver analisando um fenômeno, ouça dois lados, compare um lado só, deu uma opinião, busque o outro lado. Tente entender o que está por trás da opinião de um determinado historiador ou de um determinado filósofo. Pense por que determinada pessoa está defendendo certo ponto de vista. Ele pode estar correto, ele pode estar errado ou não. Ele pode estar em partes correto, em partes errado. Crie esse costume. Nós temos aí, até por conta dessa nossa sociedade acelerada, a gente tem o costume de pegar a primeira informação que vem e comprar. Da mesma maneira, nós estamos, lembre-se, condicionados a acreditar naquilo que é vendido para nós como o bem, naquilo que é vendido para nós como a sociedade ideal ou como a justiça. Mas cuidado, muita morte, muita destruição foi realizada nos últimos tempos em nome do bem. O fato de alguém dizer que uma ideologia, uma política, um movimento é para o bem, não significa que efetivamente é. De boas intenções, o inferno está cheio. E ele está tão cheio que o diabo está mandando para a terra mais e mais pessoas cheias de boas intenções. Então, o que mais tem aí são pessoas com boas intenções. Então, muito cuidado. Pense, por exemplo, nos defensores do neocolonialismo que diziam: eu estou praticando o bem, eu estou tirando esses povos da África do seu atraso, estou tirando esses povos da África da miséria e da pobreza e levando a eles a civilização e a cultura. Pode ser que realmente muita gente acreditasse nisso, acreditasse que estava causando bem. A mesma coisa podemos dizer daqueles que diziam: vamos fazer uma revolução e tornar esse mundo um mundo sem classes sociais, onde todos são iguais. E como fazer isso? Vamos conscientizar as pessoas, porque olha, você é pobre, você é trabalhador, você é da periferia, eu também sou. Vamos nos unir, vamos acabar com esse inimigo em comum e vamos tomar o poder. Ok, mas não se esqueça do seguinte: as pessoas mudam de opinião, as pessoas mudam constantemente de ideias, e o que hoje alguém concorda com você, no futuro pode ser que não concorde. E o que você vai fazer com essa pessoa que não concorda mais com aquele seu ponto de vista? De repente, a sua ideia de sociedade igualitária precisa necessariamente que todas as outras pessoas concordem com você e acreditem que você está correto. Mas e se elas começarem a discutir? E se elas começarem a duvidar? É por isso que todas essas ideias de se criar um novo homem, de se criar uma nova sociedade pura, correta, em nome do bem, viraram ditaduras e foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas no século XX. E, infelizmente, é possível que mais e mais pessoas morram nos próximos séculos por conta disso. O antídoto? Pensar, refletir, não seguir um lado porque ele diz que é do bem, não demonizar o outro lado. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Mas escute os lados, escute opiniões contrárias. No mundo atual, é incrível como a quantidade de informação que nós temos, existe um número enorme de pessoas que não ouvem o outro, que só aceitam ouvir um lado, o lado que concorda com a opinião deles. Não façam isso. Ouçam sempre as pessoas que concordam, as pessoas que discordam,
as pessoas que não querem saber e as pessoas que não têm opinião formada. Escute todos e tome você a sua decisão. Não seja manipulado pelo outro, ok? Um abraço e até a próxima aula.